Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. O que sofre de desconfiança exacerbada, tendendo a pensar que o outro está sempre mentindo, enganando, precisa rever a confiança que tem em si. A leitura que fazemos dos outros tem íntima associação com a leitura que fazemos de nós. Hoje, tão logo eu postei esse texto, muitas pessoas se manifestaram e é bom, eu fico muito feliz toda vez que uma reflexão repercute, porque ela se desdobra, né? Outras pessoas acrescentam, questionam. Um primeiro ponto de alguém que questionou foi: mas é sempre assim? Eu não disse que é sempre assim. Eu disse que pode ser, que tem tudo a ver, que é provável. E por isso, nós precisamos rever a confiança que nós temos em nós mesmos. Não é uma regra. Não é porque você desconfia dos outros que você necessariamente não tem confiança em si. O que eu propus é que quando isso acontece de forma exacerbada, nós precisamos rever a confiança que temos em nós para ver se está tudo bem. E muitas pessoas disseram: eu fiquei desconfiada porque fui muito traída, muito enganada. Sim, também é verdade. Nós somos o resultado daquilo que também os outros nos entregam. Mas é preciso tomar uma certa distância para a gente não cair naquela tentação fácil de julgar a responsabilidade sobre os outros. Tá bom, você tem motivos para desconfiar porque fizeram muito isso com você. Mas você quer ser assim sempre? Será que sendo assim você não perde a oportunidade de encontrar aqueles que estão sendo verdadeiros com você? Ou até mesmo de não impor aos que estão sendo verdadeiros com você o eterno fardo da desconfiança? É um caminho difícil, não é? Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. O fato é que toda vez que você sentir que o outro pode estar mentindo para você, analise bem os fatos, perceba bem a situação, para que você se responda se existe uma razão para a desconfiança ou se ela advém da sua falta de confiança em si. E se você chegar à conclusão de que está precisando confiar um pouco mais em si, invista nisso. Trabalhe em si. Faça de tudo para que você tenha cada vez mais percepção das suas possibilidades e limites. Porque nós confiamos em nós mesmos quando nós somos capazes de viver as nossas possibilidades e também reconhecer os nossos limites. Eu confio porque eu sei o que eu posso oferecer. Eu confio porque não farei o que não posso. É sempre assim a regra. Examine-se, tenha zelo na observância de si, e se achar que está sendo injusto, desconfiando demais de tudo e de todos, faça a pergunta a você: o que fizeram com você para que você ficasse assim? Mas aí faça a pergunta mais inteligente: o que você pode fazer com tudo o que fizeram de você? Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos. Tenho penas de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele. A alma dele não vai ficar triste de você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração.
Qual que é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto? Todas as coisas dela nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem, até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda, mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, como uma lembrança boa, como uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual com a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer do quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. E isso não é verdade. Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado. E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai, e de repente aquele copo sumiu. Eu tinha um relógio que o meu pai me deu um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio. De vez em quando eu me pego pensando, oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora. Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale, isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele. É de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. É fazendo por ele, né? Honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, né? É organizado da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável, a vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso.
o jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe: a carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu.
O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. O cuidado que Deus realiza em nós passa pela experiência do nosso cuidado pessoal. Da mesma forma como uma mãe cuida do filho e faz de tudo para que aquele filho cresça, Deus também cuida de nós. Numa dimensão espiritual que nós não podemos nem sondar, nem conhecer na totalidade. Eu não tenho nem como avaliar o tanto que Deus cuida de mim. Mas eu posso avaliar o tanto que eu correspondo a esse cuidado no momento em que vivo. Eu preciso corresponder ao cuidado de Deus na minha vida. Eu preciso ter uma atitude zelosa por quem eu sou. Eu preciso zelar pelo meu sacerdócio. Eu preciso zelar pelos dons que Deus me deu. Eu preciso zelar pela minha saúde. Eu preciso zelar pela minha liberdade. Eu gosto de dizer sempre que eu confio na providência divina, mas eu olho dos dois lados antes de atravessar a rua. Porque na verdade o cuidado que Deus realiza na nossa vida passa também pelo cuidado que nós temos. É parceria. Deus nos cuida e o tempo todo zela pela nossa vida, mas espera também que a gente faça o movimento de zelo. Porque é uma atitude amorosa. Você já parou para pensar que o amor, toda vez que nós amamos e somos amados, nós exercemos essa reciprocidade que também nos convoca a responsabilidades mútuas? Eu, porque sei que sou um filho amado pela minha mãe, eu sei que minha mãe cuida de mim, mas eu também vou me cuidar por causa do amor que eu tenho por ela. É recíproco. Eu sempre tenho essa preocupação, minha gente. Jesus morreu, viveu, ressuscitou por mim, para a minha salvação. Jesus nasceu, veio ao mundo para a minha salvação. Como é que eu zelo dessa salvação? A teologia nos ensina que a salvação é um dom, mas que a gente pode recusar. Infelizmente, muitas pessoas recusam o dom da salvação. Não recusam pelas palavras. Vão até diante do Senhor e professam ali a fé, vão à missa, vão ao culto, participam da celebração da palavra, mas não celebram com a vida a ressurreição, não celebram com a vida a salvação, porque nós precisamos honrar essa salvação, zelar pela salvação. E não é só a profissão de fé pela boca, não, é o jeito de viver. Como é que você zela pela sua salvação, por exemplo? Como é que você corresponde a esse dom recebido? É uma pergunta nossa de cada dia. Passa pelo crivo da nossa conversão. Sabe aquela análise minuciosa que nós precisamos fazer da nossa conversão? O quanto que do meu coração já está convertido? Quanto que de mim já é parecido com Jesus? Porque essa é a conversão. A proposta cristã é a gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de amar, lá no nosso trabalho, lá onde você é convidado a viver. Lá você está como um legítimo testemunha de Jesus, testemunha do Evangelho, daquilo que Ele fez na sua vida. Mas é ali que entra o seu zelo, para que você não se torne escândalo para o outro. Jesus é o meu Salvador, e eu preciso zelar por essa salvação que Ele me deu, como um presente que eu tenho de abrir todos os dias para conhecer o seu conteúdo. A salvação é um presente inesgotável. Enquanto a gente viver, nós não teremos descoberto todas as possibilidades dessa salvação na nossa vida.
Por isso, quando a gente encontra uma pessoa dependente das drogas, por exemplo, do álcool, ou vivendo uma prostituição, aquela pessoa que perdeu o amor pelo corpo, ali a salvação deixou de ser zelada. Porque aquela pessoa se perde a cada dia. E a salvação é um movimento contrário. É não permitir que a dignidade humana se perca. É a gente assumir um jeito de viver que seja digno com aquela salvação que foi realizada por cada um de nós. Porque as nossas escravidões nascem aqui dentro de nós. Naquilo que nós alimentamos e naquilo que nós permitimos que cresça. Da mesma maneira como um relacionamento pode ser causa de perdição para muitos. E a gente sempre diz, não é um projeto utópico. Os nossos namoros, os nossos casamentos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos precisam ser instrumentos de salvação na nossa vida. Aquele marido que você tem dentro de casa, você é responsável, corresponsável pela salvação dele. Ele é o primeiro responsável. Deus é o primeiro, antes de tudo, né? Mas ele é o primeiro a participar dessa corresponsabilidade de ser salvo. Agora você, com a sua oração, com o seu testemunho, com o seu jeito de ser esposa, você participa da salvação dele. E ele é a mesma coisa. O amor cristão, o verdadeiro casamento, o verdadeiro matrimônio, é quando ambas as partes estão comprometidas uma com a salvação do outro. E não é hipocrisia não, viu? Não é maquiar, não é fingir que você não é pecador, não. É honestidade com o processo. Deus deixa de trabalhar no coração mentiroso. Ao contrário do coração que é verdadeiro, que por mais miserável que seja, olha, eu assumo, eu estou miserável e eu preciso dar um jeito na situação. Ali Deus já começou a trabalhar. Então o zelo pela salvação passa pela nossa responsabilidade. Não se descuide de ser um homem salvo. Não se descuide de ser uma mulher salva. Isto é, que nada lhe escravize, que ninguém lhe escravize, que nenhum sentimento lhe escravize, que nenhuma droga lhe escravize, que nenhuma dimensão do seu eu seja causa de queda para você. Claro que as nossas misérias fazem parte, mas é a superação dessas misérias que nos salva. A mesma coisa um relacionamento de namoro. O namoro, você já vê o que será a vida futura. O namoro é o tempo para ensaiar o casamento. Por isso que o namoro tem de terminar. Não tem problema terminar o namoro, para depois não ter que terminar o casamento depois. Se você descobriu que as incompatibilidades são demais, que você não tem disposição para lidar com elas, você não pode se casar com esse homem, você não pode se casar com essa mulher. Se você já percebe indícios de agressividade, de que esse homem não será capaz de ser um instrumento de salvação na sua vida, que ele vai trazer correntes ao invés de quebrar os grilhões, se ele não vai favorecer a sua liberdade, essa que Deus nos dá, que não é liberdade de ir para lá e para cá, é liberdade interior, gente, que é só a partir da liberdade interior é que nós somos capazes de nos sacrificar pelo outro. A palavra de Deus nos liberta, a verdade nos liberta, desde que essa palavra seja interpretada no contexto que foi escrita, porque também ela pode acorrentar. Muitas pessoas são acorrentadas por líderes religiosos. Muitas pessoas ficam incapacitadas de viverem uma verdadeira experiência religiosa porque se amarraram nos conceitos errôneos e equivocados dos líderes que escutam. Eu às vezes fico ouvindo na televisão a palavra de Jesus sendo usada de maneira tão cruel, tão banal, descomprometida com o crescimento humano. Então nós não podemos permitir que um discurso religioso venha retirar a nossa liberdade de conhecer a Deus, a nossa possibilidade de conhecer a Deus. Gosto sempre de dizer isso. É a frase que abre o meu novo livro, do campo de batalha à mesa posta. Na tentativa de conhecer e viver uma espiritualidade, muitas pessoas se limitam a viver uma religião. Cuidado, a espiritualidade é muito mais profunda do que a religião. Sabe por quê? A espiritualidade é o território onde você se experimenta livre, para ouvir a voz de Deus, para verdadeiramente interpretar
o que é certo e o que é errado. A religião nos ajuda a viver a espiritualidade. Mas a religião ela não limita, ela não pode ser o todo da espiritualidade, ela só faz parte. Porque espiritualidade é toda a dimensão particular que você vive dos efeitos da religião em você. É o território da transformação. Para a gente fazer uma renúncia, a gente tem de ser muito livre. Tem de ser muito livre para ter coragem de dizer, eu não quero isso, ou eu não vou. Ou tem de ser muito livre para poder dizer, eu vou me sacrificar neste momento por você. Só quem é livre verdadeiramente sabe obedecer. Então o outro na nossa vida, se nós somos cristãos, porque nós não somos obrigados a ser, mas se nós fomos batizados nas águas deste Cristo que nos liberta, é nossa responsabilidade zelar pelas amizades que nós temos, pelos relacionamentos que nós temos. Toda e qualquer pessoa que começa a ter influência sobre nós, até o autor que a gente lê, a novela que a gente assiste, o filme que a gente assiste, tudo isso está entrando na nossa cabeça, nos libertando ou nos acorrentando. Pode observar como algumas religiões pregam Deus a partir da facilidade. Você entra dentro daquela igreja, você começa a pagar o dízimo, você frequenta o culto e Deus vai te fazer ficar rico, Deus vai te fazer livrar-se dos problemas. O absurdo de outro dia, um vídeo que eu estava vendo, de um rapaz que disse que Jesus pagou a dívida que ele tinha para o banco de 15 mil reais. Você viu esse vídeo? Então você deve e você não vai pagar porque Jesus pagou para você. Então veja bem, tem uma irresponsabilidade nessa história, né? Eu vou negligenciar as minhas dívidas porque Deus paga para mim. Para com isso, meu Deus do céu. Uma religião que me faz ser desonesto. Tudo bem, os milagres existem, mas vamos com calma. Então às vezes uma pessoa inocente vê um vídeo desse, aquela coisa sem discernimento, e vai acreditar que Deus faz isso na nossa vida. O pior, vai acreditar que Deus tem obrigação de pagar as nossas dívidas. Não. Deus nos dá saúde e a gente trabalha e paga o que deve. Isso é mais honesto, isso é mais sensato. Foi Jesus mesmo que disse, dai a César o que é de César. Mas a nossa atitude é que vai dizer se estamos salvos ou não. A maneira como nós estamos nos tratando é que vai dizer se estamos salvos ou não. Porque ali, quando nós estamos convidados a fazer um trabalho com os nossos irmãos de igreja, de comunidade, de trabalho, é ali que nós vamos zelar pelo caráter salvífico desse batismo que nós recebemos. É ali que nós vamos nos exercitar. É ali que nós vamos ver se a gente está sendo ou não cristãos. É o fruto. Você parou para pensar que às vezes nós vivemos uma pertença religiosa infrutífera? E até mesmo nós vamos ficando desanimados, porque todo ser humano gosta de ter resultados. E o resultado do cristianismo é coração amadurecido, não é outra coisa. Ah, a riqueza veio porque você trabalhou. Ah, a riqueza veio porque você tem um dom e você exercitou esse dom honestamente, você conseguiu isso, conseguiu aquilo. Tudo bem. Só que a verdadeira riqueza que o cristianismo pode nos dar, sabe qual é? É o coração amadurecido. É o desafio de toda hora, zelar pela salvação. Porque senão, nós estamos lá dentro da igreja, mas estamos mais perdidos do que quem está fora. Porque dentro da igreja, seja ela qual for, nós corremos o sério risco de estar protegidos pela hipocrisia. O templo não nos salva. Estar lá dentro não nos salva. Cantar os hinos, isso até os ateus fazem. Quem não crê, os indiferentes, não estou dizendo que ateu é ruim não, viu? Não estou dizendo isso não. Porque às vezes a gente encontra mais honestidade num coração que não se dobra, que não crê, do que naquele que está lá todo dia. Também não estou dizendo que você tem de ser ateu. Eu acho que a fé faz bem ao coração. O que eu estou dizendo é que muitas vezes os templos podem ocultar as nossas hipocrisias. E a gente acha que está salvo. Então quando nós ligamos a televisão e a gente vê a palavra de Deus sendo usada de maneira tão irresponsável,
com proclamação de milagres questionáveis, muito mais para poder provocar um poder midiático, de adesão de outros crentes, de adesão de outros fiéis. Muito cuidado com isso. Deus faz milagre? Faz. Mas Deus não pode se tornar um espetáculo. Deus não pode se tornar um discurso espetaculoso que fira a ordem das coisas. Sabe? Porque isso é corrente que você coloca na alma de uma pessoa, que impede de viver essa verdadeira liberdade, que nos coloca diante de Deus, permitindo que Ele seja Deus e que eu seja quem eu sou. Que tristeza que a gente não tenha no nosso dia a dia um programa que eduque verdadeiramente as nossas crianças, né? Um programa que a gente tem de pagar, infelizmente, um canal fechado, onde você tem a oportunidade de ter lá algumas reportagens que vão realmente agregar a nossa vida. Isso é cristianismo, minha gente. Que é quando você percebe que as pessoas estão mais seletivas. Que o Evangelho trouxe ao coração daquelas pessoas capacidade de selecionar melhor o que vão digerir ou não, o que vão consumir ou não. E volto a dizer, é muito mais do que estar dentro do templo. É você incorporar um valor, trazê-lo e dividi-lo com a sua família. Acho que uma verdadeira família cristã é aquela que seleciona tudo que entra dentro de casa. Nós não somos obrigados a consumir o lixo cultural que tem sido produzido pela sociedade, que nos nivela por baixo. Nós vamos ficar mais seletivos, nós vamos estudar um pouco mais. Então cuidado a quem você escuta. Quais são as autoridades que estão lhe ajudando a crer? Zele por essa salvação que lhe vem pela palavra. Escolha bem o alimento espiritual que você dará a você. Cuidado com o que lê, sabe? De sentir e desejar o que é mais nobre. Quando um povo é capaz de desejar o que é mais nobre. Quando você sente que o dinheiro trouxe às pessoas a oportunidade de crescerem culturalmente. De você sentir que esse povo está mais educado para querer o que é nobre. Que não se aceita, que não aceita ser nivelado por baixo, com essa programação de televisão que tantas vezes desconsidera a inteligência das pessoas, ou então que propõe um gosto amargo o tempo todo noticiando o que é amargo, e as pessoas engolindo isso e desejando esse tipo de notícia e desejando esse tipo de programa, cuja pauta é só a vida do outro, é a fofoca que se faz. Não é um livro para te alienar, não é um livro para te fazer apenas compreender a religião de maneira superficial. Não, vamos aprofundar. João Paulo II já nos convidava a isso. Vamos jogar as nossas redes em águas mais profundas. Chega de superficialidade. Isso é zelar pela nossa salvação. Isso é permitir que o cuidado de Deus na nossa vida se encontre com o cuidado que nós temos conosco mesmo. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários. Inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.